Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destacam após o pregão desta segunda-feira, dia 18 de fevereiro, começando pela ALLL3, ALL3, terminou o dia bem, com alta aí de 1,97%, retomando sua tendência de alta, restabelecendo aqui um pivô de alta no gráfico diário, curto prazo, só que a região ainda um pouco mais arriscada para a ponta compradora nesse ativo. Região de resistência que ela tem ali importante pela frente na faixa, ampliando aqui o gráfico mensal, na faixa dos 9,50, por volta ali de 9,50, 9,45, 9,50. No semanal a gente vê aqui 9,77, a máxima desse topo, e depois outra região ali na casa dos R$10. Seriam os três níveis de resistência aí mais importantes para esse ativo. Então abrir compra aqui eu não vejo como uma oportunidade de compra agora. O ideal é que ela consiga ter esse movimento mais forte mesmo, que saia dessa indefinição que ela tem ali de médio e longo prazo. O cenário até um pouco mais negativo, fortalecendo as operações não só na ponta compradora de curto prazo pelo gráfico diário, também na ponta compradora pelo gráfico semanal médio prazo. Cheguei a mencionar falar sobre esse ativo de possível entrada na superação aqui dessa máxima, isso no vídeo chat, nos vídeo chats do Investmania. A única forma seria comprar essa superação aqui dessa máxima na hora que ela gerasse o pivô de alta, o stop aqui embaixo, e o objetivo ficaria ali na região dos 9,50, em cima da resistência a primeira resistência que eu cheguei a mencionar. A outra ação, JBSS3, é outro ativo que também vai numa tendência de alta de curto prazo, gerou uma correção, deu uma lateralizada aqui. Se eu botar um gráfico de 60 minutos, a gente vai ter uma série de topos na mesma região e um candle forte de alta gerando a superação com nova máxima em seguida. Só que entrar comprando esse ativo vai estar comprando uma região muito importante de resistência no gráfico mensal em 7,62, mesmo com pivô de alta no gráfico semanal, com a tendência de alta de médio prazo. Depois desse longo movimento de alta, no meu ponto de vista, ainda a correção foi pequena, seja no preço ou no tempo, para já entrar comprando esse ativo. Então seria uma operação mais arriscada, que se fosse efetuar nesse nível de preço que ela fechou 7,45, com stop aqui nessa ação em R$ 7,05, por exemplo, o objetivo dessa operação ficaria aqui em torno de R$ 7,85, bem em cima da região do topo aqui anterior. Colocando o valor exato, na realidade o objetivo seria R$ 7,88, um pouco acima desse topo anterior. Então é um tipo de operação que evitaria aí executar devido à região que está no gráfico mensal. Sabesp 3, a gente chegou a falar dessa ação, nas possibilidades de entrada na superação dos 92,44, chegou a fazer isso na sexta-feira. Stop aqui embaixo, stop mais ou menos de 1,6%, objetivo em 93,96, o objetivo foi alcançado nesse pregão. Então a operação, da mesma forma das demais que eu cheguei a comentar, também num ponto mais arriscado em cima de um gráfico de maior periodicidade. Então são operações mais apertadas, é o que está aparecendo aí. Operações mais apertadas, operações com risco um pouco maior, mesmo operando a favor da tendência de um tempo gráfico maior, são operações com risco um pouco maior devido ao Ibovespa, que está em tendência de baixa. A ação continua aqui em tendência de alta, resistência para a Sabesp 3 em 94,50 até os 95,21. GGBR4 no pregão de hoje apresentou uma queda acentuada. A gente já vinha falando de GGBR4 como um ativo que não trazia interesse de ponta compradora, já tinha uma tendência de baixa de médio prazo, de curto prazo, gerou mais um pivô de baixa com a queda de hoje. A queda foi de 2,96%, então não vejo oportunidade de compra em cima de GGBR4. Restaria, então vou operar na ponta vendedora esse rompimento. Eu não opero no rompimento na ponta compradora nem na ponta vendedora, então eu aguardaria um pullback depois desse rompimento para gerar venda, seja num topo descendente, ou até mesmo numa pequena lateralização aí de uns 3 dias e a perda da mínima desse primeiro movimento de baixa. A gente vai estar acompanhando. Se isso acontecer, a gente chega a comentar aqui nas próximas videoanálises. E por último, o BISA 3. BISA 3 fez algo semelhante. Pivô de baixa, estabeleceu tendência de baixa de curto prazo, vindo para retomar a sua tendência de baixa de médio prazo, que na realidade já está em tendência de baixa de médio prazo. Topos descendentes, só que ela fez ali um fundo ascendente. Então ameaçou
anular essa tendência de baixa, mas mantém seus topos mais baixos, médio prazo, gráfico semanal, mantém seus topos mais baixos, caminhando para o suporte aqui, ampliando esse gráfico e botando uma linha aqui nesse suporte, chegando ali para a faixa dos R$ 3,11 e abaixo disso R$ 3,00 número redondo. Esse fundo aqui 3,11, que é o próximo suporte mais importante para esse ativo. Aqui tem um suporte que ela parou em cima, R$ 3,25. Mas por enquanto, se a gente pega as projeções do Fibonacci, em cima desse grande pivô de baixo, uma projeção clássica do Fibo, uma primeira projeção na faixa dos R$ 2,87. Se a gente usa a projeção aí alternada, considerando aqui a projeção a partir desse topo aqui, um primeiro objetivo ali inicial 3,22, mas o mais importante mesmo na faixa dos R$ 2,96. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoviro.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.